Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém. Irmãos, é uma noite de alegria na presença do nosso Senhor Jesus. E nós somos gratos por poder estar aqui na casa de Deus, louvando, engrandecendo a Ele, que é digno de toda glória, honra, louvor e adoração. E que os nossos corações, como já foi falado, esteja aberto para receber da parte do Senhor. Nós sabemos, amados, que a autoridade há no nome de Jesus. E a legalidade também está nele. Ele é quem pode fazer todas as coisas por nós. E como já foi dito aqui, tempos difíceis nós temos vivido. Tempos como nós nunca tínhamos visto. Essa falta de amor, mas é a palavra de Deus se cumprindo, igreja. É a palavra de Deus se cumprindo. E que nós estejamos atentos para não desistir, para não fraquejar. E para, como um exército levantado pelo Senhor, pelejar pela igreja. E pelejar, sim, pelo povo, pelo Evangelho de Cristo. Vamos estar mais uma vez adorando o Senhor, louvando o santo nome do Senhor com alegria. E já vamos orando também, pedindo ao Senhor que Ele abra discernimento, que o Senhor Ele se revele a cada um de nós, conforme a sua vontade e o seu querer. E que os nossos ouvidos venham estar atentos à palavra e às revelações do nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido seja teu santo nome, Deus poderoso. Aleluia. Você ora, você pede, você chora e o milagre não aconteceu. Irmão, há quanto tempo você busca, insistindo, indo à luta e o milagre não aconteceu. Irmão, quem sabe está se repetindo com você a mesma história que aconteceu com Daniel. O anjo vinha trazendo a resposta, os inimigos me impediram de passar e ele voltou para o céu. O Senhor mandou um arcanjo batalhar contra toda a potestade que impedia o anjo passar. O Senhor mais uma vez vai ordenar a batalha do arcanjo para fazer passar o anjo e te abençoar. Vai se repetir o que aconteceu há uns 3.000 anos atrás. A batalha do arcanjo contra Satanás. A espada flamejante do arcanjo hoje vai cortar, vai destruir cadeias. Vai se repetir a mesma luta, a mesma cena sobrenatural. Quem sabe no espaço cosmo ou no sideral. E outra vez o mesmo arcanjo, a luta vai descer. E o anjo vai descer aqui e abençoar você. Vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui pra te abençoar, por ordem de Jeová. Mesmo que ainda o inferno se enfureça, vale estremeça, não impedirá. Vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui pra te abençoar, porque pra Jeová ter um escolhido, perder uma luta é inadmissível, é inaceitável. O milagre, meu irmão, na tua vida hoje é inevitável. Vai se repetir o que aconteceu há uns 3.000 anos atrás. A batalha do arcanjo contra Satanás. A espada flamejante do arcanjo hoje vai cortar, vai destruir cadeias. Vai se repetir a mesma luta, a mesma cena sobrenatural. Quem sabe no espaço
espaço, cosmo ou no sideral. E outra vez o mesmo arcanjo, a luta vai vencer e o anjo vai descer. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. E vamos à palavra de Deus que se encontra em Esther. Aleluia, glórias a ti, Jesus. Em nome de Jesus, Deus poderoso, venha dar discernimento, Pai, ao teu povo, à tua igreja. Glória a Deus. Esther 4:16. Quem crê que há um propósito divino na sua vida, quem crê que o Senhor é aquele que peleja pelo seu povo, ontem, hoje e também amanhã, igreja. O Senhor foi aquele que pelejou por este povo, por esta mulher judia, por Mardoqueu e pelo todo o povo judeu aqui nessa história. E nós sabemos que Ele é o mesmo. E o Senhor, Ele continua pelejando por nós. Esther 4:16. Amém? Diz assim: vai e reúne todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, não comais nem bebais durante 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e minhas moças também assim jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei. E se eu perecer, pereci. Aleluia, glória a Deus. Pode se sentar, igreja. Eu comecei a ler bem antes, porque essa passagem de Esther, ela é bem longa. Mas o que me chamou a atenção foi a coragem dessa mulher. Quando Esther falou, e se eu perecer, pereci. E algo também que me chamou a atenção, que foi falado aqui no altar do Senhor nessa noite, o amor. Vejam, irmãos, se nós pensar um pouco, quem de nós hoje em dia que tem essa coragem em Deus, no Senhor Jesus, de falar, e se eu pereci, se eu perecer, pereci, por alguém? Como nós já sabemos, aqui essa mulher, ela veio se colocar em oração pelo povo de Deus, igreja. Não foi somente por ela, não foi somente por sua casa, não foi somente por algo, mas pelo povo de Deus. E me chamou a atenção isso quando a irmã falou. O amor é o que falta. E é verdade, igreja. Porque que muitos dos cristãos não têm vencido as barreiras espirituais, não têm vencido, porque nós não temos mais esse amor, esse cuidado, essa dedicação de nos prostrar ao Senhor e fazer algo pelo próximo. Mas não é esse o tema da noite. Eu entrei para que venha nos alertar que é necessário que a gente ore e jejue pelo povo de Deus e pelo nosso próximo, não somente por nós, para nós vencer todas as barreiras. Mas o propósito dessa palavra nessa noite é a providência divina, a coragem de uma mulher que não era nada aos olhos dos seres humanos, e a fé dela, e a prática dos ensinamentos de Deus. Essa é a mensagem dessa noite. E para que os irmãos venham entender, eu sei que muitos já sabem a história de Esther, mas eu quero ler, para que a gente se recorde. Eu vou estar lendo em Esther 3, a partir do versículo 3. Quem quiser acompanhar na sua Bíblia,
Amém. Vamos estar lendo. Então, os oficiais do rei que estavam à porta do rei perguntaram a Mordecai: por que desobedeces ao mandamento do rei? Dia após dia diziam-lhe isso, mas ele não lhes dava ouvidos, de sorte que o fizeram saber a Amã, para ver se o procedimento de Mordecai seria tolerado, pois lhes tinha declarado que era judeu, povo de Deus. Que era judeu. No 5, vendo Amã que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor, tendo, porém, descoberto o povo de Mordecai. Amã achou pouco tirar somente a vida de Mordecai, por isso procurou um modo de destruir a todos os judeus, o povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no 7º, segundo ano do rei Assuero, lançou-se o pur, isto é. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Eu vou ler até aqui, irmãos. E nessa parte, nós viemos a entender, Mordecai era tio de Esther. Esther era uma judia. Esther, ela vivia no coração do Império Persa e ela era órfã. Vejam como Deus, quando Ele quer que o propósito dele se cumpra, assim como na vida daquela mulher, nas nossas vidas também é assim. Quando Deus quer que o propósito dele, e Ele tem autoridade para isso, não importa o meio, não importa o lugar, não importa a posição. Esther estava bem longe de Jerusalém, da sua terra natal, da terra do povo judeu. Se encontrava num lugar diferente, se encontrava num lugar onde não adoravam a Deus. Mas algo bem importante é que o seu tio que criou ela, ele ensinou a ela as práticas de Deus. Ele ensinou a ela os mandamentos de Deus. Ele passou para ela o que era necessário ela ser e fazer em ação. Não importava o lugar que ela estivesse. A fé dela e do seu tio era somente em Deus. E sempre, amados, algo que nós temos que ter entendimento também, o povo cristão tem que ter entendimento disso. Que não importa aonde nós vá, sempre vai se levantar o inimigo contra as nossas vidas. Não importa a posição, sempre algo do inimigo vai se levantar contra as nossas vidas. E é necessário essa fé, essa coragem e essa ousadia que teve essa mulher. Mas que nós estejamos sempre firmados no Senhor Jesus. Nós estejamos sempre atentos aos ensinamentos do Senhor Jesus. Porque é assim que nós vamos vencer. Eu vou estar lendo mais no capítulo 5. Vejam que Amã, ele foi colocado ali como inimigo, como adversário do povo de Deus. Amã era um homem mau, mas um homem mau por quê? Porque o coração dele não sabia nada de Deus e não estava voltado para Deus. Por isso ele queria praticar o mal contra aquele homem de Deus, contra o povo de Deus. O quão o nosso coração, ele é corrompido pela maldade. Que nós somos seres humanos. O quão o nosso coração é corrompido pela maldade. A ponto de nós sempre querer prejudicar. Ser usado pelo inimigo para prejudicar. Mas só que Deus, ele é poderoso. E ele dá graça ao seu povo. Assim como ele deu graça a Esther, que ele colocou ela naquela posição, ele levou ela até aquele lugar, assim o Senhor, ele nos dá graça também,
para que nós possamos vencer as dificuldades, as adversidades e vencer todo o mal que vem contra as nossas vidas. Eu vou estar lendo no 5 a partir do 8. Vou estar passando mais adiante porque a hora se passou bem rápido. 5:8 diz: se achei favor perante o rei, e se parecer bem ao rei, conceder-me a minha petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã amanhã ao banquete que lhes hei de preparar. Então responderei à pergunta do rei. Saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo, um homem mau. Ele achou que já tinha vencido o povo de Deus. Ele achou que já tinha vencido contra aquele povo. Saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo, mas vendo a Mordecai à porta do rei, e que não se levantava, nem se mostrava temor diante dele, Amã encheu-se de furor contra Mordecai. Amã, porém, se conteve e foi para casa, mandando chamar os seus amigos e Zeres e sua mulher. Gabava-se Amã da glória das suas riquezas, da multidão de seus filhos, de tudo em que o rei o tinha engrandecido, e de como tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: a própria rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que preparou, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Tudo isso, porém, não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Disseram-lhe Zeres, sua mulher e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados. Olha o que foi capaz de fazer este homem. Faça uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã peça ao rei que nela enforquem Mordecai. Então vai alegre com o rei ao banquete. Essa sugestão agradou a Amã, que mandou construir a forca. Aleluia, glória a Deus. Como nós sabemos nesta passagem, este homem, ele tramou tudo isso. Este homem, ele chegou ao rei com furor, com ódio, com raiva, ele lutando contra aquele povo, lutando contra aquele homem. Mas o propósito de Deus era maior. E tudo que ele planejava seria frustrado pela mão de Deus. Quando nós temos a consciência, a fé e a coragem em Deus, nós temos a certeza que tudo que é planejado contra a vida do cristão é frustrado. Todo mal é frustrado. Todo mal, ele cai por terra. Toda adversidade, ela cai por terra. Eu não sei o que você tem passado nessa noite. Eu não sei o que você tem enfrentado nessa noite. Mas não há demônios, não há potestade, não há inimigo, não há adversário que prevaleça contra o nome de Jesus. Porque a palavra do Senhor nos diz: em teu nome há poder. E que nós venhamos ser um povo corajoso. Que nós venhamos ser mulheres de Deus corajosas, firmados. Porque mesmo em dores, mesmo em perseguições, mesmo em assolação, em tristezas, nada pode nos separar do amor de Deus. É a palavra de Deus que nos diz. Nada pode. E também o Senhor, Ele nos dá essa autoridade. Mas para isso nós temos que confiar no Deus Todo-Poderoso que nós servimos. E para isso nós temos que deixar muitas vezes o egoísmo de lado. E buscar em Deus, para que o povo de Deus seja salvo, para que venha a providência de Deus para a vida do nosso próximo.
e não somente para nossa. Porque quando nós queremos tudo para nós, nós não estamos prostrados a servir a Jesus. Porque Jesus, ele nos chama para servir. Aquela mulher, ela teve ousadia. E ela disse, convocou o povo judeu para orar e jejuar a favor daquele povo. E eu pergunto, igreja, aquela mulher parou sequer um momento para reclamar? Ou aquela mulher parou sequer um momento para pedir quem estava jejuando, quem estava orando, quem estava suplicando? Em momento algum. A confiança de Esther em Deus é algo tão maravilhoso, que a gente vê que ela somente pediu, igreja, para o povo orar e jejuar. Porque a graça de Deus estava na vida daquela mulher. E é aí que está a diferença. Quando a graça de Deus nos alcança, a gente somente pede. Vamos, povo, orar, jejuar. Tem uma luta tremenda aí na nossa frente. Povo, vocês vão ser mortos. Mordecai, você vai ser enforcado. E ela somente pediu. E firmada em Deus, o povo atendeu. Um povo obediente. É algo que é necessário também muitas vezes na nossa vida. Se alguém chegar e te pedir, amado, se você não pode orar às 3 da manhã, ore à meia-noite antes de deitar. Amado, se você não pode orar à meia-noite, ore ao meio-dia. Mas ore pelo povo de Deus. É necessário. Eu não minto, igreja. Eu oro pouco às 3 da manhã na madrugada. Eu oro pouco às 3 da madrugada. Mas à meia-noite eu oro. E eu creio que o Senhor vê no teu e no meu coração a vontade de servir. E a vontade que o povo vença. Não somente a nossa casa, mas o povo do Senhor vença. A igreja do Senhor vença. A tua casa vença, a tua família. Que nós venhamos deixar de ser medrosos. E venhamos a praticar o que o Senhor nos pede. A oração é uma arma poderosa que Deus nos deu. Eu creio que para o Senhor, igreja, Ele vê o nosso momento de oração. E o mais importante, Ele vê a nossa sinceridade com Ele. Com Ele. Primeiro sempre com o Senhor. Quando nós tivermos esse objetivo na vida, depois a gente vai conseguir passar para o nosso próximo. Tudo que o Senhor nos capacita para fazer, nós vamos conseguir passar para o nosso próximo. Eu vou estar lendo mais. Tudo que esse homem preparou, usado pelas mãos do inimigo para tentar prejudicar o povo de Deus, não prevaleceu. E eu creio assim em nome de Jesus, que tudo que é preparado contra as nossas vidas não vai prevalecer. Porque o Senhor, Ele tem poder, como a missionária Joselita falou. O Senhor, Ele tem poder de nos curar, de nos libertar, de restaurar, de renovar. O poder é dEle. Ele faz tudo conforme a vontade dEle. Nós somente temos que praticar a fé e ser corajosos na presença do Senhor. E ser ousados também. Ser ousados. Ser mais ousados, igreja. E parar de ser incrédulos, igreja. Porque quantas vezes o Senhor levanta alguém para vir orar por nós. E nós não cremos no que o Senhor quer falar. E nós não cremos no que o Senhor quer fazer. Tem que ter ousadia e fé. Eu vou estar lendo no 7. Eu estou apressando um pouco, irmãos. Quem já conhece essa passagem vê que eu estou apressando um pouco, mas é que o horário está passando bem rápido. 7,
1 até o 10. Amã é enforcado. De sorte que o rei com Amã foram se banquetear com a rainha Ester. Enquanto bebiam vinho no segundo dia, perguntou o rei: qual é a tua petição, rainha Ester? E te será dada. E qual é o teu rogo? Até metade do reino te será concedido. Então respondeu a rainha Ester: ó rei, se achei favor aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, que a minha vida e a vida do meu povo sejam poupadas, eis a minha petição. Pois fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, eu teria me calado, porque o adversário não é digno de incomodar o rei. Perguntou o rei Assuero à rainha Ester: quem é e onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? É sempre o coração, amados, que leva a praticar o mal. Aqui é bem claro isso, nessa palavra. Respondeu Ester: o adversário e inimigo é este perverso Amã. Então Amã ficou aterrorizado perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, levantou-se do banquete do vinho e saiu para o jardim do palácio. Mas Amã, percebendo que o rei já havia terminado o mal contra ele, ficou a fim de rogar a rainha Ester por sua vida. Assim que o rei voltou do jardim do palácio à sala do banquete, Amã estava caído sobre o divã em que se achava Ester. Então exclamou o rei: quereria ele também violentar a rainha na minha presença nesta casa? Assim que essa palavra saiu da boca do rei, cobrindo o rosto de Amã, então Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei, disse: a forca de 50 côvados de altura que Amã fez para Mordecai, que falou em defesa do rei, está junto à casa de Amã. Disse o rei: enforcai-o nela. Olha quão forte essa palavra, enforcai-o nela. E aí nós entendemos que o mal, ele não prevalece contra as nossas vidas. O mal, ele não prevalece. Quando nós estamos debaixo da graça, debaixo do poder de Deus, quando nós estamos com os pés firmados na rocha, buscando do Senhor, orando ao Senhor, o mal não prevalece. Ele chega, mas ele não vence em nossas vidas. Somente quem venceu por nossas vidas foi Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. E é esse entendimento que nós temos que ter. Porque muitas vezes a gente se desespera, a gente se ira, a gente se entristece, e a gente já quer parar com tudo. A gente quer abandonar tudo. Principalmente no ministério de Deus. A gente quer abandonar tudo. Mas o Senhor, somente Ele tem essa coragem para nos dar. Assim enforcaram a Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Aleluia, glória a Deus. E nessa passagem da rainha Ester, o que a gente vê? Uma órfã, judia, não tinha privilégio nenhum, criada pelo seu tio, não tinha vantagem alguma, porque é assim, povo de Deus. Quando nós servimos ao Senhor, nós não temos vantagem alguma. Muitas e muitas vezes. Então, o que a gente vê? Ela era uma improvável. Mas Deus já havia preparado tudo. E Deus, Ele sempre busca, sim, os improváveis, para que se cumpra o propósito dEle. Mas eu creio que principalmente pessoas humildes. Porque a gente vê que ela não fraquejou. E algo também que eu achei bem interessante, igreja, que eu estava lendo, o momento que Ester tinha que chegar ao rei para fazer essa petição. Nós sabemos que as mulheres, e ela mesmo estando, vejam quanto é interessante isso, quanto a mulher é sábia mesmo, como diz na palavra. Ela mesmo tendo
aquela autoridade, porque ela tinha uma certa autoridade como rainha. Ela mesmo tendo aquilo, ela não se gloriou de ter aquela autoridade. Ela se posicionou no lugar dela, como esposa do rei. E ela sabia o perigo de ela se achegar ao rei sem ser chamada. Então aí nós notamos a ousadia. A ousadia de uma pessoa que é firmada em Deus. Primeiro teve o preparo, ela se preparou, ela jejuou, orou, mas ela teve ousadia. Ela não teve aquele medo, ela disse: eu vou, Senhor, pelo seu povo. Ela também era povo de Deus. E algo que me chamou a atenção também, pense se ela não fosse uma mulher sábia, uma mulher direcionada por Deus. Porque nós, como seres humanos, a gente gosta muito de empinar o nariz. É ou não é, irmãos? É ou não é? Nós somos orgulhosos. Nós somos orgulhosos. E a gente, imagine se essa mulher não fosse sábia, empinasse o nariz. Eu vou lá agora, nesse momento. Porque Mordecai era tio dela, sangue dela. Se ela não fosse sábia. Eu vou lá agora, eu sou rainha, eu vou me apresentar agora ao rei. Para pedir que ele tire aquele decreto. Teria perdido a batalha. Por isso que é necessário nós, mulheres e também homens de Deus, ser sábios. E não colocar o pé à frente de Deus. Porque Deus, ele não se agrada de quem faz as coisas à frente dele. Ele não divide a sua glória, diz a palavra do Senhor. Então eu vejo assim, ó, essa passagem dela, uma mulher muito sábia. Uma mulher humilde. Creio que quando ela se achegou, ela não chegou de nariz empinado ao rei, porque ela poderia ser morta. Ela foi na sua coragem, na sua fé, mas ela manteve o equilíbrio. Ela sabia o que ela deveria fazer. Então que nós venhamos ter esse discernimento muitas vezes. Quando o Senhor nos fala, cala. Quando o Senhor nos fala, espera. Quando o Senhor nos fala, vai com calma. Espera, deixa eu ir à frente, deixa eu fazer. Deixa o meu propósito se cumprir. E esse povo sofreu, esse povo chorou, esse povo rasgou as vestes. Ele sofreu por um tempo, por aquele decreto que todos seriam mortos. Mas eles não se apressaram. E a pressa é algo que não agrada a Deus. Eu vou estar lendo para encerrar em Lucas 10, 19. E vamos estar orando. Teria mais uma parte, irmãos, mas está na bênção. Eu creio que o Senhor já falou conosco tudo o que Ele queria falar. Lucas 10, 19. Amém? Olha o que disse o Senhor Jesus aos seus discípulos. Algo que nós temos que entender e colocar em prática. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Para concluir essa passagem, como o Senhor, Ele é maravilhoso nas nossas vidas. O Senhor Jesus, Ele disse isso aos seus discípulos. E somos nós. Somos nós, o Senhor nos diz, eu vos dei autoridade. Mas que nós não confundamos a autoridade com, não, sempre abaixo de Deus. Sempre na humildade. Sempre na calma, na paciência. Sabendo que quem faz por nós é o Senhor. Ele que tem o poder. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aleluia, glória a Deus. Vou estar lendo também
Hebreus 11, 6. Essa passagem fala sobre ação e fé. Que foi algo que Esther teve. Ação e fé. 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Amém, igreja? Essa é a mensagem. Eu agradeço a minha oportunidade que o Senhor me deu nessa noite de trazer a palavra dEle. Sei que a história de Esther é uma história bem longa, uma passagem bem longa, igreja. Mas eu creio que essa passagem dessa mulher nos ensina muito. Nos ensina muito. E que nós venhamos praticar essa fé em Deus. Que nós venhamos andar em obediência ao nosso Senhor Jesus. Que nós venhamos saber que a providência vem do alto. Que nós com as nossas mãos nada podemos fazer. Mas o Senhor, Ele pode todas as coisas por nós. Vamos estar orando nessa noite. Quem quiser a oração, pode vir até a frente. Aleluia, glória a Deus. Agradecemos, irmãos, a participação de todos. Amanhã à noite vai ter novamente, às 19h30, isso? Às 19h30, mais um culto para a honra e glória do Senhor. Creio que o Senhor, Ele continuará trabalhando nas nossas vidas. Que nós venha pedir a Ele que Ele restaure, que Ele nos fortaleça. Porque nós estamos, e sim, igreja, muito cansados. Nós viemos muito cansados de pelejar contra todo esse mal que se levanta contra nós. Mas que a gente venha perseverar na fé. Que nós venhamos colocar todas as nossas dificuldades. Venhamos colocar tudo nas mãos do Senhor. Amém? Glória a Deus, Pai querido, Pai amado, Deus poderoso. Senhor, nós lhe agradecemos, Pai, por essa noite, Pai. Lhe agradecemos, Pai, pela ministração da Tua santa e poderosa palavra. Continua, meu Deus, falando conosco, Pai. Nos leva para casa debaixo da Tua graça e da Tua proteção. Espírito Santo de Deus, renova, Senhor, em nós, Pai, uma fé inabalável, Deus. Nós venhamos, Pai, ter coragem, ter ousadia, Pai. Não existe vida além de ti. Em nome de Jesus. Meu Deus, tira todo o cansaço. Tira todo, Pai, toda doença, caia por terra em nome de Jesus. Todo pensamento de desistência, Senhor. Toda depressão, ansiedade, meu Deus. Oh, Pai querido, Pai amado. Toda falta de esperança. Muitas vezes, Pai, está marcado em mim. Vemos a sombra de tuas asas eu estou. Eu estou. Eu não sei mais o que fazer. Sem tua presença não sei viver. Não existe vida além de ti. Levante as suas mãos e diga: único, tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tem, dá no Senhor a mente de Cristo em nome de Jesus.
não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Irresistível foi a voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi a voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Aleluia. Não aceite, igreja, nenhuma palavra de derrota lançada contra a tua vida. Porque mesmo que nós passemos os dias difíceis, nós não somos derrotados. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a vida de todos, o lar, o ministério, a tua igreja. Que Deus abençoe todo o povo de Deus. E que amanhã nós estejamos todos aqui em consagração, em jejum, em nome de Jesus. E que seja tudo para a honra e glória do nosso Senhor. Se Deus é por nós, agindo Deus, ninguém, amém.